Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. O episódio de hoje começa numa biblioteca. Tem estantes de metal com livros de ponta a ponta. Tem um retroprojetor apoiado numa mesa grande. Tem alguns quadros com frases motivacionais. E tem também uns cartazes na parede com curiosidades científicas, tipo o mundo subterrâneo, com ilustrações das diferentes camadas até chegar ao centro da Terra. Esse é o cenário. O elenco são 25 homens de idades bem variadas, dos 20 e poucos até mais de 50 anos. Eles vão chegando aos poucos na biblioteca e sentando em carteiras escolares. E o 26º homem começa a passar as instruções. Para isso a gente vai ter 8 encontros no decorrer desse mês de novembro. Cada participante ganha um formulário para preencher à mão. Aí todo mundo abaixa a cabeça e foca no papel. Que é um questionário inicial. Esse questionário tem basicamente 2 objetivos. O primeiro é iniciar esse processo reflexivo de vocês. O questionário tem perguntas básicas, tipo: você tem religião? Qual a tua escolaridade? Mas também tem outras perguntas. Perguntas que têm a ver com a nossa história hoje. Vocês vão ver que durante o preenchimento desse questionário, vocês vão se deparar com algumas situações, algumas questões que vocês nunca pararam para pensar na vida de vocês. Tipo, dar banho nos filhos também é tarefa do pai. O que você acha disso? Ou, cuidar da casa é responsabilidade de todos, inclusive do homem. Você concorda ou discorda dessa frase? Não tem certo, não tem errado. A gente vai trocar ideia. Não tem, mas o Lincoln tá julgando, não tô julgando ninguém, não sou juiz. Quem dera tivesse a grana do juiz tem, né? Mais perguntas. Como você reage quando sua parceira ou seu parceiro se recusa a fazer sexo com você? Ou, já escondi o dinheiro e os documentos do meu parceiro ou da minha parceira para ela ou ele não sair de casa. Fiz isso porque tenho ciúmes. Isso pode ser considerado uma forma de violência? Entre as opções de resposta tá lá: não é violência. Quando o homem ama, ele sente ciúmes e gosta de cuidar do que é seu. Isso já vai fazer com que vocês pensem sobre o que a gente vai falar aqui no decorrer desse encontro. Quem também estava lá naquela biblioteca eram o Vitor Hugo Brandalize e a Carolina Moraes. E na volta do intervalo, eles vão contar a história de hoje. Aliás, acho que já deu para sacar, mas essa história fala de vários tipos de violência, inclusive sexual, então fico alerta para quem vai ouvir. A biblioteca onde a gente estava naquele dia fica dentro da cadeia pública Juíza Patrícia Lorival Accioli, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O presídio fica quase na beira de uma rodovia, longe do centro da cidade. O nome do presídio é uma homenagem à juíza Patrícia Accioli, que foi assassinada em 2011 por policiais militares a mando de um tenente-coronel. A juíza investigava integrantes desse batalhão que eram envolvidos com milícias e grupos de extermínio. Tem em torno de 1.800 homens presos na cadeia Patrícia Accioli. E 40% deles, ou seja, quase metade do presídio todo, respondem ou já foram condenados por crimes contra a mulher. Na maior parte, 29% deles, foi por violência física. Na sequência, vem quebra de medida protetiva, que corresponde a 26% dos casos. E isso, uma cadeia com uma concentração tão alta de homens autores de violência contra a mulher, isso não é uma coisa comum. E também não é coincidência. O governo do Rio de Janeiro decidiu concentrar as pessoas que cometeram esse crime num único lugar porque eles queriam tentar fazer algo diferente. Alguma coisa que mudasse a rota dos últimos dados que a gente tem visto sobre violência contra a mulher no Brasil. E foi para acompanhar como tá indo essa tentativa de mudança de rota que eu visitei essa cadeia pela primeira vez em novembro do ano passado. Eu e o Vitor Hugo Brandalize, que também é repórter aqui da Novelo. Tem visita quase todo dia? Aqui é terça, quarta e quinta. É bastante. O Rio de Janeiro não está entre os estados brasileiros com os maiores índices de feminicídio, mas está entre os que têm as maiores taxas de violência doméstica.
E a taxa de homicídio de mulheres também tem aumentado, já é maior que a média nacional. E aí o governo do Rio também identificou uma tendência preocupante. Tem homens que voltam para o cárcere por causa de violência contra a mulher. E nesses casos, com frequência, a gravidade das agressões aumenta. Então, se alguém entra por violência psicológica, volta por agressão física. Ou se a primeira vez já foi por agressão física, ele volta tendo cometido um feminicídio. Quer dizer, só prender não estava adiantando. Ainda não está, na verdade. Nem no Rio, nem em nenhum outro estado. É claro que os agressores precisam ser responsabilizados. Mas está claro que só botar na cadeia não resolve. Foi por isso que a Secretaria da Mulher do Rio de Janeiro resolveu tentar um novo jeito de lidar com esses presos. E o primeiro passo era preencher aquele questionário. Como o nosso principal objetivo aqui talvez seja criar um ambiente de segurança nesse primeiro momento, aí é importante, nesse ambiente de segurança, que você se apresente também. E o que você acha importante a gente falar? Esse ambiente de segurança é uma roda de conversa, um grupo reflexivo. E, na verdade, esse jeito de lidar com o problema não é novo. No Rio, ele existe pelo menos desde os anos 80. E ele também não foi inventado pela Secretaria de Segurança Pública ou pela Secretaria da Mulher. A ideia sempre foi falar sobre conflitos que acabam descambando para algum tipo de violência. Mas esses grupos pioneiros, eles não eram institucionalizados. E quem estava sentado nessas rodas lá no comecinho não eram os homens. Eram as mulheres, as vítimas de violência. Daí, na década de 90, as mesmas organizações feministas que já faziam grupos reflexivos com as mulheres começaram a querer olhar também para os agressores delas. A pensar, junto com eles, como eles podem lidar com esses conflitos sem recorrer à violência. Sobre o que é ser homem, sobre o que é aceitável e quais as consequências do que eles fazem. Essa metodologia começou a apresentar resultados e foi parar na elaboração da Lei Maria da Penha, que é de 2006. Mas foi só a partir de 2020 que a lei passou a prever a participação nesses grupos como medida protetiva obrigatória. Essa ideia de olhar para os agressores nunca foi uma unanimidade. Um dos motivos é o velho cobertor curto. Se você pega parte do dinheiro para investir nas rodas dos agressores, tem menos dinheiro sendo destinado para atender as vítimas das agressões. Mas, depois de muita discussão e de dados de impacto, a Lei Maria da Penha passou a prever esses grupos de apoio porque muita gente reconhecia que era importante trabalhar com os autores de violência. Várias dessas rodas são ligadas aos juizados, e elas podem ser uma condicionante para os homens que são denunciados e condenados. Ou seja, às vezes faz parte da pena participar de um programa desses. O programa do Presídio Patrícia Scioli, especificamente, é voluntário. E foi a primeira vez que isso foi feito numa cadeia pública no Brasil. Os presos têm que se inscrever para participar das rodas de conversa. Maioria esmagadora de caras novos. E agora eu acho que nesse ciclo tem uma galera que acabou de chegar no presídio. Porque isso não é normal. A galera que participa normalmente é uma galera que já tá. Que já se conscientizou de que tá numa cadeia e que vai ter que viver aqui dentro por um tempo. Eles estão fazendo isso no Patrícia Scioli desde janeiro de 2025. O Lincoln Frutuoso, esse cara que está apresentando a turma pra gente, é quem comanda essas rodas de conversa. Junto com ele, tem outros 2 homens que ajudam na mediação. Eles trabalham no Instituto Mapear, uma organização da sociedade civil que o governo contratou para fazer esse trabalho lá dentro. Quando a gente foi acompanhar as rodas de conversa, eles já estavam na última turma do ano. O processo já parecia azeitado. E a nossa ideia era ficar que nem mosca na parede, para tentar ver como eles mesmos iam conduzir a conversa. Para escutar, mesmo. Pode sentar, rapaziada, fica à vontade, bom dia. E aí, beleza? Suave. Os presos são trazidos pelos agentes penitenciários, que acompanham eles pelos corredores, da cela até a sala em que vai ser feita a roda de conversa. Eles vêm seguindo o protocolo, com as mãos para trás, olhando para o chão. E quando entram na sala, ainda estão com a cabeça meio baixa. Bom dia, mestre. Bom dia. Só sentar aí, fica à vontade, tá? Quem é da B16 aí? O Lincoln fez uma chamada logo no começo, para checar se estava todo mundo ali. Eu preciso de saber o nome de vocês completo, tá ligado? Porque essas informações vão pro Ministério Público para entrar na fichinha de vocês.
Então é importante que a gente tenha o nome de vocês completo. Se o nome se escreve... Tem mãe que gosta de fazer surpresinha na hora de escrever nome, né? Bota L, Y, um monte de coisa. Se tiver alguma especificidade no nome de vocês, avisem. Pro nome tá corretinho, beleza? Nenhum desses nomes vai aparecer aqui. E a gente também não vai identificar nenhum dos presos que a gente ouviu nessas visitas. Todos toparam que a gente gravasse, desde que eles não fossem identificados. A gente disse para eles que a gente queria acompanhar as rodas para conhecer as histórias deles e para saber como era o programa. E que se alguém quisesse conversar com a gente depois, a gente estava ali à disposição. Um deles quis falar com a gente, pelos próximos 3 encontros. Mas antes da gente entrar de uma vez nessa roda, vamos apresentar direito quem abriu a roda pra gente. Sou um preto homem, gosto de me denominar dessa maneira. Esse, de novo, é o Lincoln. Morador de uma região periférica do Rio de Janeiro, mais precisamente em Ramos, num dos bairros que formam uma periferia do Complexo do Alemão, né? O Lincoln trabalha com esse tema de masculinidades há 8 anos. Meu pai faleceu, vão fazer 11 anos, mas foi um puta de um pai, assim, um cara muito amável, muito carinhoso. E isso, se tratando de um homem preto, já é algo... Quando eu tô provocando um debate sobre masculinidade, que o assunto é esse assunto das paternidades, né? Quando eu falo que eu tive um pai presente, já é algo que espanta as pessoas, que não esperam isso de um homem preto, como era meu pai, né? Bem preto, por sinal. O Lincoln diz isso porque ele sabe que tem um estigma dos pais negros ausentes. Primeiro porque morre mais mesmo, seja por violência policial, ou seja pelo que quer que seja. Homens pretos morrem mais nessa sociedade. Mas também por causa de um estereótipo específico. Aí tem essa figura do malandro, uma figura histórico-social aí também na formação do Brasil e tudo isso. Meu pai era um cara do samba, olha só. O que me sustentou financeiramente no decorrer da minha vida foi o samba e foi o jogo do bicho. No samba, o pai do Lincoln começou na bateria, quando ele ainda era bem moleque. Viajou para os Estados Unidos, viajou para o Japão. Para vários países, tocando principalmente o tarol. Ele foi subindo dentro das escolas de samba e chegou a virar diretor de harmonia. No jogo do bicho, ele era responsável no começo por recolher moedas daquelas maquininhas de caça-níquel. Ele tinha uma boa relação com todo mundo que precisava. Tem que entrar e sair de favela na zona oeste do Rio de Janeiro, fala com bandido, fala com polícia, fala com o dono do bar. E o Lincoln foi crescendo dentro desse ecossistema. Meu pai virou como se fosse um gerente numa outra região do Rio de Janeiro, que é no extremo norte do Rio de Janeiro, que é na região de Campos. Só que nessa, uma outra coisa que eu posso abrir pra vocês que não tem problema nenhum, tenho orgulho da minha história, inclusive, mas meu pai foi preso. O Lincoln tinha 18 anos. E aí nossa vida meio que deu uma mudada, né? Se até ali o Lincoln estudava numa escola particular, ele teve que mudar para uma escola pública. Se até então os pais sempre falavam que era para ele focar nos estudos, depois que o pai foi preso, o Lincoln teve que começar a trabalhar para ajudar em casa. E a casa, a família dele, passou a ser ainda mais regida por mulheres. Pela mãe, pela avó, pela madrinha, pelas tias-avós. Quando a gente está propondo esse debate sobre masculinidades e tentando relacionar com cuidado, uma coisa que eu gosto de trazer é isso, né? Se eu tô aqui hoje, Lincoln, tendo a possibilidade de criar um contexto reflexivo para outros homens refletirem sobre seus comportamentos, foi porque alguém cuidou de mim, né? E esse alguém não foi um homem, né? Esse alguém foram mulheres, não foi uma só. Foram mulheres. Esse tipo de experiência pessoal que o Lincoln traz para as rodas de conversa ajuda ele a se conectar com aqueles outros homens. O Lincoln foi pai cedo, com 22 anos, mas estava no horizonte dele fazer uma graduação. Ele tentou fazer engenharia de produção, mas não gostou. Aí ele arrumou um trabalho num shopping, depois ele trabalhou de Uber, mas ele se deu conta de que não era isso que ele queria e decidiu que ia tentar entrar para a faculdade de novo. E ao mesmo tempo, ele estava começando a ter outras inquietações, ligadas à masculinidade. Um dia ele foi buscar a filha dele na creche e a professora falou para ele... Pai, quando chegar em casa, pede pra mãe de Helena, pra mãezinha de Helena, dá uma olhadinha na pepeca dela, porque tá com uma vermelhidão. Eu pensei assim, eu falei, por que ela tá pedindo pra mãe dela dar uma olhada? Se eu sou o pai, vou ficar com a minha filha. Eu olhei pra cara da tia e falei, tia, pode ficar tranquila, quando chegar em casa, eu, frisei bem o eu, vou dar uma olhadinha na pepeca de Helena e vou ver o que é dessa vermelhidão. A tia da creche olhou pra mim e falou, pai, se eu fosse você, eu pedia pra mamãe dar uma olhadinha. Eu fiquei puto da vida, fiquei pra morrer. Eu falei, essa mulher tá achando que eu vou fazer uma maldade com a minha filha. E depois, num papo com a amiga, um casal de amigos dentro de casa, a menina, namorada de um grande amigo meu, virou pra mim e falou, Lincoln, todo homem é um estuprador em potencial.
O primeiro impulso do Lincoln era corrigir a namorada do amigo dele. Ele só ouviu, não falou nada, mas ficou com aquilo na cabeça, incomodado. Do tipo, o que eu posso fazer para mostrar que eu sou um homem confiável? Que eu cuido bem da minha filha? Que eu não sou um daqueles homens? E, mano, eu sou da criança da década de 90, né? Vi a Indomada, o cadeirudo da Indomada, vi o maníaco do parque no Linha Direta, tudo isso eu tenho ojeriza, sempre tive esse negócio de estupro e violência sexual. E eu não queria ser relacionado a esse tipo de homem. Logo depois desse episódio, o Lincoln ouviu falar do Memo, uma organização que trabalha com debates sobre masculinidades, e decidiu participar de um mini curso que ele viu que ia rolar. O Lincoln achou o encontro interessante, foi participando mais, e acabou conhecendo o pessoal do Instituto Mapear, esse que está atuando no presídio Patrícia Scioli. O Lincoln acabou indo trabalhar lá, e num primeiro momento ele organizava palestras nessa pegada preventiva em empresas. E nesse meio tempo ele começou a cursar Ciências Sociais. Até que surgiu uma oportunidade de começar esse projeto no presídio, com homens que já tinham cometido crimes contra mulheres. E eu fiquei, obviamente, super estimulado com o projeto, porque eu saio de um lugar em que eu só fazia serviços corporativos, então eu só falava com uma galera da Faria Lima, de Ipanema, do Leblon, né, de grandes empresas, e vou para falar com homens comuns, homens reais, que eu acho que tem um impacto muito maior e tal, com pessoas que nem eu, que nem meu pai. Só que nem quando o pai do Lincoln estava preso, ele nunca tinha pisado num presídio. Para de chegar. Chega mais gente aí, porra. Por isso tem que conversar com esses caras aí na sala também, mano. Pelo amor de Deus. Primeira vez que eu piso num presídio, obviamente nos primeiros dias, nas primeiras semanas ali, tava com apreensão, com medo, porque o nosso imaginário de um presídio, pra quem nunca entrou dentro de um presídio, é que só tem monstro ali dentro, né? Da primeira vez que faltou luz, eu sempre conto, eu com 25 homens dentro de uma sala do tamanho dessa daqui, teoricamente criminosos, né? Daqui a pouco a luz do presídio acaba. Falei, cara, a primeira coisa que eu fiz foi levantar, me projetar pra correr. Eu falei, eu vou correr, esses caras vão se rebelar, não sei o que vai acontecer comigo. E não aconteceu nada. Bom, na verdade aconteceu sim uma coisa. Os caras perceberam que ele tinha ficado com medo e começaram a zoar dele. Mas com o tempo, o Lincoln foi percebendo que o que rolava naquela roda não era tão diferente assim do que ele já tinha visto. Muitas das vezes essa fala que a gente ouve dentro do presídio, a gente está ouvindo fazendo um trabalho numa grande empresa multinacional, a mesma barbaridade de um cara que tem possibilidade de ter uma vida, um pensamento diferente. Gente, Rael? Beleza? Rael é o nome da facção que manda na prisão, a Povo de Israel. Antes de começar o projeto das rodas, o Lincoln não sabia que falar o nome da facção servia também como um cumprimento dentro desse presídio. Mas aí, numa das primeiras turmas das rodas de conversa, um chefão da facção foi ver como era. Aí ele entrou na sala, Rael, rapaziada. Aí todo mundo, Rael! Eu falei, Aí de lá, amigo, todo dia... Virou a forma como o Lincoln abre as rodas de conversa. Em Roma, como os romanos, nos presídios brasileiros, do jeito que se faz nos presídios brasileiros. Porque é uma maneira de se conectar, eles riem, eles brincam, acho que tira aquela tensão de estar entrando num grupo reflexivo e tal. Então eu falo, né, que eu sou um homem periférico. Eu vim do mesmo lugar que vocês vieram, como falei pra vocês, sou do Complexo do Alemão. O fato de eu ser um homem preto e de eu ter uma fala muito informal, e eu faço questão de manter isso. Tô aqui, vou estar conduzindo com vocês esses grupos aqui ao longo de novembro. Já vou explicar para vocês melhor o que é isso. Esse daqui é o grupo reflexivo para homens autuados pela Lei Maria da Penha, tá? Sempre com o objetivo de ressocializar e reeducar os homens que foram autuados pela Lei Maria da Penha. Geralmente tem uns 25 a 30 homens em cada uma das turmas. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso trocando ideia. Eles se encontram 3 vezes por semana, num total de 8 encontros, de uns 50 minutos cada um. Então, são praticamente 3 semanas se vendo com frequência, ainda que num tempo curto. Para isso, a gente vai ter algumas regrinhas só para balizar essa convivência entre a gente não não se perder no decorrer. A primeira delas é o seguinte: respeite o tempo e o momento de fala de cada participante. O segundo, respeitar e acolher as emoções dos participantes. Vão ter momentos que algum amiguinho vai chorar. Então não é pra gente ficar suado do amigo que tá chorando. Porque tá todo mundo aqui em vulnerabilidade emocional. Tá todo mundo zoado da cabeça, zoado da mente aqui. Imagina... Tem umas outras regras do tipo, é melhor evitar entrar em papo de política, já que o tempo que eles têm, 50 minutos, já é pouco para falar do que tem que falar.
Outra coisa importante também é todo mundo participar da roda. E por fim, é uma regra que eu criei a partir do momento que eu vi como é que era a organização daqui do presídio. Passou dessa porta, você não precisa da disciplina que vocês precisam de ter lá fora para andar pelos corredores. Não precisa de mão para trás, olhar para baixo, não é nada disso. O sangue que corre na veia de vocês é o sangue que corre na minha veia. Não tem diferença. No primeiro encontro, depois que todo mundo já respondeu as perguntas do questionário, o Lincoln repete o aviso de que participar dos grupos não vai ser considerado pelo Ministério Público na progressão de regime ou outros benefícios e nem dá direito à remissão de pena. Todo começo de turma é assim. Eles respondem ao questionário e voltam para as celas. Só que naquele dia, antes mesmo do Lincoln se apresentar e falar do questionário, um dos participantes levantou a mão para falar. Aqui dentro eu vim ter um aprendizado que eu nunca mais vou errar nisso, entendeu? Porque infelizmente eu peguei o erro dela, transformei no meu e vim parar aqui. A gente vai chamar ele de Pedro. O Pedro chamou a nossa atenção porque ele já saiu falando. Mas o que ele estava falando também era surpreendente. Ele estava ali reagindo a uma teoria que circula dentro da cadeia de que policiais recebem um extra só para prender homens pela Maria da Penha. E que aí teria gente enquadrada sem nunca ter feito nada. Uma teoria falsa, é claro. Olhando para o próprio caso dele, o Pedro não comprava essa teoria. Ele sabia o que ele tinha feito. Entendeu? Se eu tivesse a consciência de chegar pra ela, olha só, peguei você me traindo, você tá saindo com esse cara aqui, ó, segue sua vida e vou seguir a minha. Eu estaria lá cuidando da minha padaria, do meu patrimônio, eu estaria sofrendo porque eu sofro aqui. Você sabe, entendeu? Eu choro todos os dias. Me tira uma dúvida. Por que você acha que isso aconteceu? Você falou que você viu a traição ali da sua companheira. Por que você acha que você agiu de uma maneira que você hoje se conscientizou de que não foi uma forma legal? Talvez porque eu não tive estudo, não tive entendimento da vida, vi meu pai a vida toda bater na minha mãe, brigar com a minha mãe, morreu com 11 anos, eu comecei a trabalhar. Seu pai morreu com 11 anos? Não, meu pai morreu quando eu tinha 11 anos, então eu não tive estudo, fui para a escola descalço, tive que parar para ajudar minha mãe dentro de casa, talvez seja isso. Mas não porque bebia, fumava, eu nunca cheirei, nunca fumei, detesto cigarro, nunca fiz isso na minha vida, nunca roubei. Infelizmente, eu sabia o que era correto, mas na hora que eu tive esse surto emocional, que não deveria ter tido nessa hora, mas infelizmente a gente é humano e erra. Daqui a quanto tempo? Eu tô aqui só 4 meses, mas há 4 meses de sofrimento e chorando. E pedindo a Deus para me botar lá fora, para nunca mais... O que vai adiantar para minha vida, irmão? Eu vim parar aqui, ficar aqui com um monte de homem, comendo quentinha, comida azeda às vezes, passando a necessidade. O que vai adiantar para minha vida? Ela não é nada minha, entendeu? Eu não tinha esse direito de chegar perto dela. O Pedro estava tão ansioso para falar tudo que ele vinha refletindo que ele nem esperou a roda começar. A secretaria tinha liberado uma salinha para a gente conversar a sós com os detentos que estivessem dispostos a dar entrevista aqui para o Apresenta. E o Pedro foi o primeiro a se voluntariar. O Pedro é dono de uma padaria e ele foi casado por 27 anos com a mulher dele. Eles já tinham tido muita briga, ela já tinha saído de casa uma vez, a relação não estava legal. E aí teve um dia que ele viu ela mexendo no celular e ficou desconfiado. Ele perguntou com quem ela estava falando. Ela respondeu que era com o filho deles. E nisso, eu fiquei discutindo com ela, me dá o telefone. Eles estavam atrás do balcão da padaria. Aí, consegui com muito custo, tomei o telefone dela à força. Ele estava puxando tão forte o celular que uma hora o aparelho bateu na boca dela, com tudo. Ainda falei com ela, olha só o que você está fazendo. Mas ele pegou o celular e foi para os fundos da padaria. Aí eu vi a foto de um cliente que era meu, que eu brincava com ele lá dentro da padaria. Quando eu peguei e escutei ela, fui marcando para ele combater com ele. Foi nesse momento que ele voltou para onde ela estava e deu 4 socos na cabeça dela. E fiquei ali debatendo um pouco com ela, gritando, mostrando pro pessoal, olha só, chego aqui 3 horas da manhã, essa vagabunda. Chegaram 5 ou 6 viaturas ali. E os policiais conheciam o Pedro, porque eles costumavam tomar café naquela padaria. E aí eles falaram para ele se acalmar e ir para a delegacia com eles. O meu filho chegou lá com 24 anos, chegou lá e falou... Na hora, um mês aqui dentro, eu fiquei com muita raiva dele, muita raiva, eu não escondo, um ódio incrível dele, porque é sangue do meu sangue, e escutei da boca dele, inclusive eu fiz até uma carta relacionada a isso. Escutei da boca dele, só falou assim comigo, e eu queria ter essa consciência que ele teve, era só ter largado. O Pedro passou o primeiro mês da prisão alimentando esse ressentimento.
entendeu? Porque aquilo que você mais tem é tempo para pensar. Mas ele foi ficando assustado quando viu que a raiva dele era pequena perto do que ele via de outros caras, que diziam abertamente nas celas: eu vou sair daqui e eu vou matar ela. Você acha que ela não deve estar pensando, quando sair lá fora ele vai vir me matar? Ela deve estar pensando. Qual é a mulher que não vai pensar? O Pedro disse que nessas horas, o que ele fazia era enfiar a Bíblia na cara e dormir o máximo que podia para não ficar ouvindo essas coisas. A gente percebeu que ele chorou muitas vezes durante as rodas de conversa, e também nas 2 conversas que a gente teve com ele a sós ao longo desse mês. E os temas que mais emocionavam ele eram falar sobre o filho dele e da própria experiência de estar na prisão. Tem uma coisa que o Pedro repete com muita frequência: eu não bebo, eu não fumo, eu nunca cheirei, eu não sou homem de estar aqui. Só que nenhum daqueles homens estava ali porque bebeu, ou porque fumou, nem porque cheirou. Eles foram para lá porque eles já assediaram, já agrediram ou já mataram mulheres, pelo fato de elas serem mulheres. Quando eu li a cartilha do projeto do Lincoln, eu vi uma coisa ali que me pareceu quase absurda de tão básica. Tipo, quem não sabe que não é certo arrancar o celular da mão de uma mulher? Que é errado obrigar a esposa a transar quando ela não quer? Isso tudo não é óbvio? Logo no primeiro dia de roda de conversa, sentada ali, ouvindo esses autores de violência falarem, eu percebi que não. A cartilha do Lincoln explica que essas coisas são erradas e que cada uma delas configura um tipo de crime. Ele começou a dizer que ela estava gorda demais para usar roupas curtas e que ela estava sendo ridícula. Além disso, Henrique sempre critica as amigas de Márcia e diz que elas não são boas companhias para ela. Grupo 2, que colocou? Tem uma violência aí? Na segunda vez que a gente acompanhou a roda, a turma estava dividida em grupos. Esse era o 4º encontro deles. E a dinâmica era a seguinte: cada grupo recebeu uma história fictícia de uma mulher. Situação 3, história de Creuza. Essa é a história cabeluda. Essa que gera polêmica. Creuza, uma mulher de 45 anos, casada há 20 anos com Edgar, tem sentido uma diminuição no desejo sexual. Naquela sexta-feira, ao chegar do trabalho, ela o encontrou em casa. Edgar propôs que os dois tivessem uma relação sexual, mas ela não estava interessada. Ao final da noite, Creuza se deitou para dormir com Edgar, ele insistiu novamente e ela o rejeitou mais uma vez. Então Edgar se masturbou ao lado da esposa e ejaculou sobre suas pernas. E eles tiveram um tempo para discutir, entre os grupinhos, se essa situação envolvia ou não algum tipo de violência, para depois abrir para a turma toda. Tem uma violência aqui, rapaziada? Com certeza. Quais violência, por quê? Agressão sexual, fisicamente, moralmente. Ela foi assediada e isso acaba com a pessoa moralmente. Tá, beleza. Então o primeiro ponto aqui foi que todo mundo identificou uma violência, né? Em todas as 5 situações, todos vocês conseguiram identificar uma violência. Há 1 ou 2 semanas atrás, uma das grandes dificuldades que vocês tinham de maneira geral foi de reconhecer que em alguma medida, alguns de vocês, obviamente, tá? Cometeram alguma violência na situação de vocês, né? O porquê que vocês acham que isso acontece? Falta de ignorância. Ignorância de quem? Da parte masculina. Falta de sabedoria, compreensão, saber recuar, ver te atacar. Nossa criação desde menorzinha só tomando porrada, então nós aprendemos dessa forma. E acaba agindo da mesma forma e depois. Antes de começar essa apuração, eu e o Vitor, a gente ficou pensando como que a nossa presença ia mudar a dinâmica entre os presos. Quem pesquisa esses grupos de reflexão escreve bastante sobre isso. Isso fez parte da nossa decisão de ir em dupla para o presídio, até para entender se tinha alguma diferença do tratamento deles com relação a nós dois. Mas o que ficou mais claro para a gente, na verdade, foi que sempre que tinha gente de fora acompanhando as rodas, a dinâmica se alterava. E quanto mais gente, maior o distúrbio. Nesse segundo dia de conversas, além da gente, estava a TV Globo lá gravando. E alguns detentos aproveitaram esse momento para reclamar das condições do presídio. Outros para dizer que eles estavam sendo injustiçados. Agora a justiça está reparando isso de uma forma incisiva. Uma das poucas vezes que o Pedro falou nesse dia foi porque ele estava visivelmente incomodado com o rumo que a conversa tinha tomado. Falando o que ele falou ali, que muita gente sai daqui e sai pior.
é mais uma atitude que demonstra que essas pessoas continuam sendo assim, agressivas, entendeu? Não teve consciência no lugar, continua possessiva, achando que pode fazer alguma coisa com ela lá fora. E a gente encontra na nossa consciência que a gente não é proprietário delas. Entender que elas têm o direito dela e a gente não tem direito sobre elas, ninguém vai vir parar aqui. Sei que tem erros também, entendeu? Pela justiça, sei disso, tem gente que, só o que passou, entendo isso também. Mas se a gente não chegar perto, não vai ter isso, hein? Entendeu? Ficou errado, gente? Então, só isso que eu peço a vocês. Eu cheguei pela primeira vez no presídio apreensiva com como eu ia me sentir nas rodas de conversa. Tinha menos a ver com estar dentro do presídio e mais com estar perto de homens que eu sabia que tinham violentado mulheres. O próprio Lincoln já se viu em situações que ele não sabia muito bem o que fazer, como se sentir. Por exemplo, um cara que cometeu uma violência sexual contra a filha dele, menor de idade. Cometeu um estupro. Isso foi uma coisa que eu acho que eu deixei transparecer, inclusive, meu incômodo pra ele. E ele não voltou mais no grupo. Ele se sentiu confiante pra me trazer o que ele fez num dado momento. Eu lidei com aquela coisa que ele me contou. E foi no particular, tá? Não foi no meio da roda. Foi depois da roda acabar, ele me chamou num canto e quis trocar uma ideia comigo. Eu tratei ele da maneira como eu trato todo mundo. Só que eu acho que ele se sentiu mal. Talvez ele não estava preparado ainda pra expor, pra colocar aquilo dali que ele fez. Então foi um cara que me desafiou. Pra você pegou também, né? Oi? Pra você pegou também. Muito, total. Fui pra casa, eu fiquei com aquilo dali na minha mente, assim, por dias, até eu conseguir. É uma demanda emocional muito grande pra gente que tá ali facilitando, né? A gente ouve muita história. Eu não sabia se eu ia conseguir acompanhar a conversa com distanciamento suficiente, mosquinha na parede, como eu tinha imaginado, para poder testemunhar do jeito mais discreto possível, com o mínimo de interferência, para poder chegar mais perto de uma resposta para a pergunta: o que a gente faz para diminuir esses índices de violência? A gente queria entender quem eram esses homens. Por que eles fizeram o que fizeram? Por que eles continuam fazendo o que fazem? Isso tem como interromper esse ciclo. Eu tinha medo do meu olhar denunciar algum julgamento da minha parte. E aí, logo de cara, quando eu vi aqueles homens entrando com a cabeça baixa, felizes porque eles iam tomar um bom café naquela manhã, eu me peguei sentindo empatia por eles, naquele grau de privação de liberdade. Na primeira vez que eu vi o Pedro chorar, falando da traição e do arrependimento dele, eu me comovia. Mas aí ele descreveu a cena, falou dos 4 socos, e a minha ficha voltou a cair. Os 2 sentimentos, a empatia e o desconforto, eles me acompanharam o tempo todo. Às vezes oscilando, às vezes junto. Do mesmo jeito que os sentimentos de esperança e de descrença nesse processo. A gente teve autorização da Secretaria da Mulher e da equipe do Presídio Patrícia Scioli para acompanhar aquela turma de roda de conversa. Mas depois que a gente já estava lá dentro, a gente sentiu a necessidade de conhecer alguns detentos que já tivessem passado pela roda antes. Para entender como eles tinham saído de lá, como aquelas informações novas e aquelas discussões estavam decantando para eles. E para tentar responder as perguntas que tinham levado a gente até ali. Isso funciona? Tem jeito? Apesar de a gente ter muita troca, muita conversa, assim, eu não concordei com alguma coisa, assim, botar a culpa só no homem, né, nesse momento porque tem casos e casos. Esse homem de 55 anos, que a gente vai chamar aqui de Alexandre, ele tinha acabado de sair de um ciclo de palestras. A gente conversou por uma meia hora numa salinha privada no presídio sobre o que ele achou do grupo reflexivo. Ele disse pra gente que ele andava acompanhando as notícias sobre feminicídios no tempo em que ele estava preso. Naquele fim de novembro, um homem tinha acabado de matar 2 mulheres e tirar a própria vida dentro de uma escola no Rio. Em São Paulo, um outro homem tinha atropelado a ex-namorada, arrastando ela pela Marginal Tietê com o carro dele. A gente também andava acompanhando esses casos, mas parecia que a gente estava vendo 2 coisas completamente diferentes. E pelo que eu ando vendo, até jornais, essas coisas desse período que eu estou preso aqui, eu percebi que quem vai matar, vai fazer, não tem medida que resolva, até porque a medida foi criada para ter estatísticas. Essa é outra teoria falsa bastante difundida no Patrícia Scioli. A de que muitos homens são presos porque caem numa armadilha das mulheres. Segundo essa teoria, a mulher ganha na justiça o direito a uma medida protetiva.
E aí ela dá um jeito de atrair de propósito o homem para perto dela, faz uma denúncia e ele acaba preso. Eu também acho que é o próprio Ministério Público assumir a incompetência dele em proteger as mulheres. Porque ele criou essa medida protetiva para virar estatística também. Prendi tantos homens esse mês aqui, evitei 300 assassinatos. Não estou botando culpa em mulher, não estou botando culpa não, estou botando culpa nos fatos. É o que eu lhe falei, se você dá poder a alguém que pode te acusar de qualquer coisa, é difícil. A gente perguntou para ele o que ele tinha aprendido nesse tempo. Olha, eu aprendi que eu não quero mais mulher no mundo, só minhas filhas, não quero mais, porque, tirando a brincadeira agora, você tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo. Por favor, não estou falando mal das mulheres não, tá? Estou falando dos caras que estão... A gente ficou ali, ouvindo o Alexandre e pensando que não era muito promissora a resposta para aquela pergunta. Isso funciona? É onde eu falo. A culpa é do homem? Pode ser, mas também tem a da mulher. Aí esse é o crime do momento, né? Medida protetiva. Tem muitas, entendeu? Por exemplo... E aí ele olhou para mim e falou assim, se você xingar ela... Nessa hora ele olhou para mim. Se você xingar ela e ela for te denunciar, você vai preso. Não era só a Carol que estava desconfortável de estar ali ouvindo essas coisas. Mas por razões diferentes, é claro. Nessa hora, eu senti vergonha de ser homem. E tudo que eu consegui fazer foi afundar na cadeira, agradecer e tentar encerrar a entrevista o mais rápido que desse. A gente vai fazer um intervalo curtinho e já, o Vitor Hugo Brandalize e a Carolina Moraes continuam contando essa história. Sabe quando você tem uma pergunta que tá te atormentando, tá tirando seu sono? E aí você acha um trabalho acadêmico que fala exatamente daquele assunto? Muitas vezes o título do trabalho é até meio elíptico. Mas o que salvou a nossa pele aqui não era. Ele é assim. Grupos reflexivos para autores de violência contra a mulher. Isso funciona? A gente pretendia fazer uma pesquisa imensa, assim, de entrevistar muitos homens e de entrevistar várias vezes, e a gente não conseguiu nada disso, porque os homens eram super resistentes. Essa universitária que a gente consultou é a psicóloga Cecília Teixeira Soares. Nessa pesquisa, ela conversou com alguns homens que participaram de grupos reflexivos no Rio de Janeiro. Eles participaram por obrigação da justiça, no caso. A primeira reação que ela notou na conversa com esses caras era que eles se sentiam injustiçados e diziam que não sabiam o que eles estavam fazendo ali. A mesma história que a gente ouviu. Eu quero só sair e trabalhar, seguir minha vida. Eu não sou homem de estar nesse lugar. Não... A Cecília já está trabalhando com violência contra a mulher há décadas. Ela se formou em psicologia em 1985, bem no ano em que foi inaugurada a primeira delegacia da mulher. E não existia essa rede que existe hoje, né? Mas aí ela foi selecionada para formar uma equipe de atendimento multiprofissional a mulheres em situação de violência. Nessa época, um dos treinamentos foi tocado pela SOS Mulher, um grupo de feministas que fazia um trabalho de grupos reflexivos com mulheres vítimas de violência. Lembrando de novo que foram as mulheres que começaram essa história. Mas o negócio é que a Cecília se apaixonou pelo tema e nunca mais saiu dessa área. Ela implementou um centro de atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade. Depois, ela foi presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher no Rio. Ela leciona e pesquisa em várias faculdades sobre o enfrentamento à violência contra mulheres. Que era muito de mostrar para essas mulheres que o que elas estavam vivendo em relação aos companheiros delas não era um assunto só delas. Porque elas chegavam falando... porque o meu marido bebe, porque o meu marido foi rejeitado pelo pai, porque o meu marido apanhou quando era pequeno. Como se elas estivessem falando de um caso isolado. E esses grupos reflexivos mostravam como esse tipo de violência era um fenômeno social. Essa abordagem soa familiar, né? Quando algumas rodas reflexivas com homens começaram a trabalhar no Rio, a Cecília passou a conversar com as mulheres que passavam pelo atendimento para saber se alguma delas tinha visto seus maridos nesses projetos e que efeito isso tinha na vida delas. E aí o que me inspirou muito a depois
realmente pesquisar isso foi uma mulher que me respondeu que sim, que o marido tinha parado de agredir ela, mas que ela não achava que isso era em relação ao grupo, não se devia ao grupo, e sim se devia a ela, porque ela tinha mudado muito o comportamento dela, ela tinha parado de estudar à noite, ela tinha parado de sair sem ele. Ela ficou com essa pulga atrás da orelha e foi pesquisar quais os efeitos reais que esses grupos tinham. Só lembrando, os grupos que a Cecília pesquisou não eram em presídios, mas ela conseguiu uma resposta para a pergunta dela. Funciona? Sim. Se parar de agredir é considerado funcionar? Sim, funciona. Essa é a resposta simples. Mas não é só isso que se espera. Isso é muito pouco, porque o principal, quando uma mulher denuncia uma situação de violência, não deveria ser a punição do homem ou prisão ou encaminhamento para grupo, devia ser uma atenção a essa mulher. A letalidade dos crimes caiu no cenário que a Cecília e a equipe dela observaram. As mulheres, eles aprenderam que violência contra a mulher é crime, aprenderam que se eles fizerem isso de novo, eles vão presos, porque a chance de participar de grupo eles já tiveram, e é isso, sabe? Mas que não fez nem cosquinha na questão do machismo e das relações de gênero, realmente não fez nem cosquinha. Só que um dos problemas que precisam ser resolvidos nesse tipo de projeto é que eles têm muito pouca ligação com as mulheres que foram violentadas. O acompanhamento dos homens e das mulheres que estão vivendo ali a mesma situação acontece em momentos diferentes, em espaços diferentes e com uma dedicação muito diferente. Geralmente, as mulheres fazem um trabalho muito mais profundo, de muito maior reflexão, e os homens não vão até tão fundo, vão muito mais na história de não, bater em mulher é crime, sabe? Uma coisa assim, não pode. Em boa parte dos grupos reflexivos para homens, desses que acontecem ligados ao judiciário ou tocados pela sociedade civil, o sucesso é medido a partir do índice de reincidência. Mas é quase um consenso entre os especialistas que a gente ouviu que isso não é suficiente. Não é possível esse ser o único indicador de resultado, né? Por vários motivos, inclusive porque o homem não aparece mais na rede como agressor. Pode ser porque a mulher morreu, pode ser porque ele, hoje em dia, não agride mais fisicamente e a violência psicológica ainda é de muito difícil reconhecimento e muito difícil de ser registrada a ocorrência. Então, ele pode praticar outras formas de violência, porque a mulher pode também ter totalmente desacreditado do sistema de justiça. É lógico que é importante o cara não aparecer de novo, né, como agressor no sistema da segurança pública, mas, de todo modo, a gente tem que pensar em outras coisas. Mesmo assim, a gestão estadual do Rio de Janeiro quer continuar com o projeto porque dados como esse, de reincidência, mudaram desde que o programa começou. Em 2025, 1.353 homens participaram desses grupos reflexivos no Patrícia Scioli. 269 deles já saíram do presídio e, segundo a secretaria, foram monitorados. Eles não deram detalhes de como esse monitoramento foi feito. O índice de reincidência até então estava em 16,9% para esse tipo de crime. Entre os que participaram das rodas de conversa, só 2,97% voltaram para o sistema prisional. Esse foi o dado que a secretaria passou para a gente no começo desse ano. No fim do ano passado, a taxa estava em 2,3%. Ou seja, teve um aumento de lá para cá, o que pode indicar que realmente ainda é cedo para cantar essa vitória. A gente perguntou para a Secretaria de Estado da Mulher se esse período de 1 ano já era significativo para medir esse retorno. Ou seja, se os homens demoram menos do que isso para voltar para o sistema. E eles falaram que sim, que as pesquisas e os levantamentos em que eles se baseiam mostram que essa outra violência acontece antes desse período de 1 ano. Mas ainda que seja insuficiente essa medição de dados, ainda que alguns homens não pareçam mudados pelo grupo, e ainda que a gente tenha sentido um grande desconforto, pra gente parecia dado depois desse mês lá dentro que algo assim, que mire a ressocialização desses homens ainda dentro dos presídios, precisa ser feito. É a grande questão do nosso sistema prisional.
Essas pessoas vão parar em presídios porque é uma forma de punição? Porque a gente quer reabilitá-las para viver em sociedade? Ou o único jeito de proteger as mulheres é mantê-los longe? Eu não consigo imaginar uma situação em que o homem vai sair melhor dessa experiência do cárcere, com curso ou sem curso. E não consigo imaginar uma mulher que quase foi morta, que passou anos sofrendo abuso psicológico, tentando escapar, tendo que conviver com seu algoz em liberdade. Então, o que a gente faz? Bom dia. Rael, rapaziada. Ai, caralho, amo. Energia, pô. A energia é boa, né, mano? Ó, semana passada, na quarta-feira, rememorando aqui rapidinho, a gente falou sobre saúde, né? Esse foi o último dia do grupo que a gente acompanhou. E nesse último dia, o Lincoln trouxe a conversa que geralmente é a que mais pega os participantes emocionalmente: a paternidade. Eu ando muito aí pelo Brasil afora falando sobre paternidade também, né? E paternidade é um assunto que atravessa esse tema de homens e masculinidade, que é o que a gente vê aqui. Por trás de um homem, na grande maioria das vezes, tem sempre uma relação conflituosa com seu pai. Quando esse cara é presente, né? Porque na grande maioria das vezes, e é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, é ausente. Quem aqui teve pai presente? Poucos levantaram a mão. O Lincoln perguntou para eles o que eles achavam que era ser pai. Quais as características que um pai deveria ter. E as respostas que iam aparecendo baixinho eram parecidas. Um provedor, um cara que bota comida na mesa, que sustenta a família. Eu vi muito minha mãe se doando e abrindo mão de muitas coisas para eu ter um futuro, para eu poder conseguir estudar. Chega a ser engraçado. Eu aprendi isso mais com a minha mãe do que com o meu pai. Mas também aprendi com o meu pai. Com a ausência dele, com os vacilos que ele deu. E quando eu me tornei pai, eu disse pra ele que, aos meus 15 anos, ele quer ser pai. Ele falou que nunca pensou que eu fosse tão burro, ao ponto de fazer aquilo. E eu sempre prometi pra mim mesmo, desde quando eu era criança, que às vezes na escola me perguntavam o que eu queria quando crescer. Eu falei, eu queria ter uma família. Aqui na cadeia eu mesmo recebi a carta do meu filho a punho. E praticamente todo dia de manhã eu olho ela, leio, acabo chorando. Vários homens compartilharam suas experiências pessoais. Falaram que viam a mãe ralar pra caramba, admitiam que não tinham sido pais muito presentes. Porque o que eu não fui presente com meus 3 filhos, tentei ser como padrasto. E alguns deles já iam dizendo que não dava pra ser pai só botando comida na mesa. Tinha que ter algo mais. Pai, como a gente diz aqui, é muita responsa. Vai além de cuidado, vai além de pagar uma escola, vai além de pagar um plano de saúde. É a gente ir no futebol, é a gente ser participativo numa palestrinha na escola, lá de Dia dos Pais, é a gente estar em cima. Então tudo isso pra mim, a falta que meu pai me fez, eu supri no meu filho. O que dava pra perceber é que todos viam as suas mães como as responsáveis pelo cuidado. Aí eu queria entender de vocês, se vocês acham que as mulheres nascem com isso, com essa coisa do cuidado, com essa coisa da doação, ou se vocês acham que isso é construído ao longo da vida delas. Construção ao longo da vida dela. Por que vocês entendem isso? A própria sociedade em si, tipo, uma boneca tocando roupinha, essas coisas, comidinha, dando panelinha, dando fogão. Eu lembro que um dos primeiros presentes que a Helena ganhou, de mesa, ainda acho que não tinha nem chegado um ano. Acho que eu falei isso pra vocês, foi uma quentinha de mesa. Com rodo, com vassoura, eu fiquei puto com aquilo ali. Ó, legal, maneiro. Mas se eu tivesse filho, não iam dar isso pro meu filho. Iam dar um carrinho, iam dar alguma outra pro meu filho, alguma outra coisa pro meu filho. Falei, tia, legal, maravilhoso, muito obrigado pela consideração da senhora, né? Mas aí virei as costas, fui lá na linha do trem e taquei aquele negócio na linha do trem, porque eu não queria aquele negócio na minha cara. Posso ter sido radical na minha reação no presente da minha tia. Mas já estava construindo na minha cabeça que eu não queria que minha filha só cuidasse. Alguns caras da roda não concordavam com isso. Começaram a falar que as mulheres eram meio encostadas, que tinham um filho para ganhar verba do governo, ou que, na verdade, já estavam ocupando os altos postos de trabalho e deixando os homens sem lugar. Calma aí, vamos organizar, vamos se ouvir. Só um ponto que o Pio trouxe aqui, né? As mulheres, elas ainda não são a maioria no trabalho formal. Formal, as mulheres são a maioria. Eu queria minha pra isso, mas o trabalho formal de governo é de homem ainda.
O Lincoln fazia essas intervenções pontualmente, quando a conversa ficava um pouco descolada da realidade. E era aí que quem concordava com ele aproveitava para falar. Casei com 2 mulheres guerreiras, sou filho de uma mulher guerreira, minha mãe faleceu, que Deus o tenha, ano passado, entendeu? Minha mãe faleceu com 65 anos, ela era empregada doméstica de dia e à noite entregava jornal, só dormia 4 horas todo dia e construiu 8 casas. Entendeu? Casei com mulheres que não deram certo, mas graças a Deus, mulheres que somaram comigo. Então nunca presenciei essas partes de mulheres encostadas pelo governo, pelo Bolsa Família, de ser bancada. Por isso que eu sempre criei filhas minhas, para ser independente, nunca depender de um homem. Mas o Lincoln também conseguia manter o clima leve, que é importante para a participação continuar alta. E os caras entraram na onda. A gente não acerta um simples que é privada. Hoje o homem não sabe. A mulher cuida de filho, de casa, disso, daquilo, daquilo. Daqui com poucos homens que fazem isso. A mulher hoje em dia, me desculpa a senhora, não tá dependendo de homem nem pra ter orgasmo, mano. Aí vai pegar o cara assim, então. Só pra encerrar, rapaziada, tem que encerrar mesmo, que já tá pensando a gente ali. Ele terminou com uma coisa que eu acho importante, né? A gente, quanto homem, é criado achando que só botar o dinheiro na mesa, só a provisão é o suficiente, a gente já tá cuidando do mundo, a gente faz isso, né? É pra gente ampliar nossa visão em relação ao cuidado. Dinheiro é importante, mas não é só o dinheiro. Tem coisa pra caramba. Valeu? Obrigado. Hoje teve mais a penúltima sessão hoje, né? É a penúltima. E infelizmente vou sentir falta, né? Porque agora que eu tava adquirindo mais sabedoria, enfim, vai terminar, mas... Eu vi que o Pedro ficou mais caladão nesse dia, ouvindo os outros caras compartilharem a história deles. Mas lá no primeiro dia, naquele que ele desabafou logo nos primeiros minutos do encontro, ele tinha falado que pensava muito na relação com o pai dele dentro da prisão. E também com o filho dele. Quando ele estava só com a gente, ele contou um pouco mais. Mas eu lembro assim, meu pai saía para trabalhar, não é que ele não era trabalhador, mas voltava bêbado para dentro de casa, entendeu? E quando chegava em casa, ele brigava muito com a minha mãe, batia na minha mãe, então a gente tinha que ir dormir em casa de vizinho, e aquilo ali foi tipo assim, me deixando triste. Quando meu pai chegava em casa de noite, eu já ficava, caraca, tremendo, pô, vai ter briga. Dito e feito, dava briga, a gente tinha que dormir na casa de vizinho, e tadinha da minha mãe naquela correria de trabalhar, chorando, ver muito sofrimento e fumando. Aí eu falei, pô, é uma coisa que eu nunca vou botar na minha boca, é cigarro, bebida. Fui adquirindo aquilo ali dentro porque eu tava vendo que fazia mal pra pessoa. Tinha por volta de 8, 9 anos. E criança, né? Criança, pô. Entendeu? Aí tinha que dormir na casa dos outros, é incômodo, né, cara? Minha mãe chegava às vezes 2 horas da manhã na casa de vizinho, fulano, deixa a gente dormir aí eu e meu irmão, tadinho, meu irmão abraçado comigo, meu irmão tem 1 ano mais velho que eu, ele tem 46, aí chorando, aí chegava no outro dia a gente brincando e tal, meu pai lá, aí eu falava com ele, pô pai, para com isso, mas é a sua mãe, não sei o que, eu falei, mas o senhor que chega bêbado em casa, uma criança falando isso, entendeu? Eu e meu irmão também falando pra ele, eu lembro dessas coisas, a gente morava aqui em Maricá, entendeu? Aí até um dia que ele não chegou, a gente estava dormindo e eu escutei um barulho alto. E foi o quê? Um Fusca que bateu nele, atropelou ele e matou ele, bêbado. Entendeu? Depois disso, eles tiveram que morar na casa da avó paterna, que não era muito fã da mãe. Foram anos conturbados. Fazia anos que o Pedro não pensava sobre isso. Mas na prisão, com todo aquele tempo na cela pensando no que ele tinha feito, em como ele tinha ido parar ali, ele voltou a lembrar dessa infância. Nossa, eu penso demais como a gente saltava pipa, essas coisas assim. Aí chegava à noite, já fui ver meu pai fazer telhado. Meu pai era um marceneiro de mão cheia, construía a casa de baixo e cima perfeito. Era para estar milionário. Desenhava e fazia um móvel e acabou. Então, os móveis da nossa casa eram praticamente todos eles que ele fabricou, entendeu? Inclusive tivemos que vender, né, para poder sobreviver na época, porque aconteceu tudo muito rápido e tal. Aí lembro da infância eu e meu irmão catando tomate para poder sobreviver, que até minha mãe arrumar emprego e tal. Aí fazia aquela sopa de tomate, meu irmão fazendo liquidificador, a gente comia. Então são as coisas assim de infância. Eu fico lá na cela lá, pensando, não só durante o dia, como à noite, aí acordo pensando, pô, como é que eu vou fazer, como é que vai ser assim, entendeu? Ele pensa muito em como vai ser lá fora, não só por causa da liberdade, da retomada do trabalho, da vida normal, mas por causa do filho dele, o filho mais velho, que quando viu ele na delegacia depois da agressão, falou: era só ter largado.
Quando eu entrei pela primeira vez no Patrícia Scioli, eu não esperava que ia me identificar tanto com esses homens que a gente ouviu por lá. Porque eles estavam em sofrimento, privados de liberdade e se abrindo de verdade pra gente naquela sala. Mas principalmente porque eu percebi que muitas das inquietações desses caras são as mesmas que as minhas. Eu sou um pai relativamente novo. Eu tenho um filho de 4 anos, um menino. Ele é meu primeiro filho e eu tento ser presente na criação dele. E uma das minhas principais preocupações também aparecia muito nas rodas de conversa do Patrícia Scioli. Como não reproduzir no meu filho os erros que trouxeram a gente até aqui. Até aqui, para dentro do presídio, e até aqui, para esse ponto que a gente está nesse mundo. Nessa sociedade que todos nós, presos e não presos, construímos. E se a gente, nós, os pais de meninos que estamos aqui fora, se a gente está fazendo a nossa parte. Muita gente que estuda as masculinidades, inclusive o Lincoln nas rodas, fala do compromisso político que um homem assume ao confrontar os pares. Eu pensei que essa é uma ação que eu faço pouco, mas que está ao meu alcance, ao alcance de qualquer homem, que pode ter um bom efeito multiplicador. Todo homem já participou de algum grupo, real ou virtual, formado só por outros homens, que trata mal as mulheres, fala absurdos sobre elas. E o mais comum é deixar passar batido, para não se indispor, para não, entre aspas, perder tempo batendo boca. Mas das rodas de conversa no Patrícia Scioli dá para tirar um aprendizado. O que a gente tem controle sobre aqui? A gente tem controle sobre nós mesmos. Para não só não participar dos papos misóginos, que aí é mais fácil, mas também para chamar a atenção do outro cara que está falando alguma barbaridade. Pareceu um bom caminho. Com todo esse atraso, eu sei, para a gente deixar de ser cúmplice e para parar de sentir vergonha de fazer parte desse grande grupo dos homens. E a ideia, então, que eu penso é que esses grupos sejam antes, né? Que seja feito um trabalho antes. Esse antes que a Cecília está falando são 2. Um deles é antes de chegar no sistema de justiça. Então, criar mais espaço para homens conversarem, que não seja no bar, no futebol, que seja em grupos comunitários, em espaços de saúde, nas faculdades. Mas esse antes também é antes da vida adulta. A Cecília trabalha com adolescentes num projeto chamado Lei Maria da Penha Vai à Escola. E agora ela também montou o projeto que vai às creches. O que eu conversei com as professoras, o que elas contavam de coisas de menino de 4 anos, sabe? Que ela dá as vassourinhas para os meninos e as meninas varrerem a sala, porque todo mundo brincou, todo mundo sujou, então agora vamos arrumar. E o menino devolver a vassourinha e dizer que ele não é menina, que ele não vai varrer nada porque ele não é menina. Menino de 4 anos, sabe? E isso volta também contra esses meninos. Tinha a história de um menino, uma história super triste de um menino que apanhou do pai porque ele quis aquela música, A Linda Rosa Juvenil, não sei se vocês conhecem, que fica uma pessoa no meio que é a rosa, né? E fica todo mundo dançando em volta. E ele quis ser a rosa. E aí ele chegou em casa contando que estava muito feliz porque foi a rosa naquele dia. Imagina, todo mundo gosta de ser o centro da roda, né? E tudo mais. E aí apanhou, e aí os pais foram... Tá todo mundo tentando interromper situações urgentes. O feminicídio, as agressões, a violência psicológica, patrimonial. O Brasil teve um recorde de feminicídios em 2025. O Ministério da Justiça e Segurança Pública contabilizou 1.470 mortes desse tipo no país, um aumento de pelo menos 0,41% em comparação a 2024. E os dados devem subir, porque 4 estados ainda não mandaram a contabilização do mês de dezembro. Tudo isso é para ontem, e só está piorando. Mas o que a Cecília, o Lincoln e várias pessoas que trabalham com grupos reflexivos estão tentando fazer é também criar um outro jeito dos meninos e das meninas crescerem. E um jeito mais livre, mais feliz. Essa história foi produzida pela Carolina Moraes e pelo Vitor Hugo Brandalize. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Os episódios novos saem toda quinta-feira, mas quem é membro do Clube da Novelo consegue ouvir ainda na quarta. E na semana que vem vai ter isso aqui. Eles realmente, quando eles são filhotes, eles têm cara de neném. Eles são muito fofos, né?
Assim, quando adultos, algumas pessoas podem achar mais feio, né? Um animal grande, mais roliço, assim, não tem um formato tão bonito como é um golfinho, né? Mas aí é gordofobia, né, gente? Convenhamos. Pode ser um pouco, né? Para fazer parte do clube, tem todas as informações no nosso site. A gente volta já já. Na página desse episódio no nosso site, você consegue ver as pesquisas que a Carolina e o Vitor leram sobre as rodas de conversa, inclusive a da Cecília Teixeira Soares, para quem quiser se aprofundar nesse assunto. A gente está nas redes no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Para mandar sugestão de história, crítica, elogio, etc., é só escrever para o e-mail apresenta@radionovelo.com.br. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Bia Ribeiro e da Juliana Jäger. Nossos repórteres e roteiristas são o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Bia Guimarães e o Vitor Hugo Brandalize. Os nossos trainees de criação são o Paulo Vitor Ribeiro e a Maíra Valejo. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Ether Rudnitsky. Esse episódio teve desenho de som da Mariana Leão, que assina a mixagem junto com a Bia Guimarães. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. Nosso coordenador de parcerias é o Pedro Lopes, a nossa analista administrativa e financeira é a Taina Nogueira, nosso analista de produto e audiência é o Vinícius Magalhães e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.